Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, o Rafa Donofrio lá, ou o link que tá aqui na descrição. No Instagram eu sou uma versão um pouco diferente da versão que vocês estão vendo aqui, sou um pouco mais dinâmico, enfim, foi minha principal rede social durante os últimos 7 anos. Aqui no YouTube eu sou um bebê, não sei como as coisas funcionam, mas estou tentando, inclusive tá saindo vídeo todos os dias nesse mês de abril. Todos os dias na tentativa de postar meio-dia em ponto. Tem dias que vai, tem dias que não, mas tá saindo. E lá eu entrego um conteúdo mais técnico também. Eu falo para pessoas que querem construir a sua própria comunidade na internet, vender o seu conhecimento sem ser escroto, sem, enfim, precisar ficar colocando gatilho mental na cabeça das pessoas. Enfim, claro que o processo de venda é um processo de convencimento, mas eu tento fazer isso da maneira mais natural possível e ensinar as pessoas a fazerem isso também. Então, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, eu te recomendo me seguir lá no Instagram e também, obviamente, nos stories. Quando abrir caixinhas de pergunta para o próximo vídeo, você pode deixar sua pergunta lá também, beleza? E até antes de responder as perguntas aqui, eu quero agradecer demais os comentários que vocês têm deixado nos vídeos. É muito louco ver como cada comentário faz uma diferença absurda. É até uma percepção diferente dos comentários que eu recebo no Instagram. Não que do Instagram não sejam importantes, eles são também, mas aqui no YouTube parece que tem um impacto maior pra mim. Eu não sei se é pelo momento que eu tô, eu não sei se é assim que realmente o jogo funciona aqui no YouTube. E é louco que agora nesse começo do projeto, as views ainda não engajaram tanto, não estão acontecendo, mas parece que cada vez que eu vejo que uma pessoa assistiu o vídeo, pra mim vale muito, assim. Então eu quero agradecer muito você que tirou um tempo aí e me incentivou a continuar produzindo, que tá acompanhando aqui. Só te faço um pedido, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, porque isso faz muita diferença para eu conseguir manter esse negócio no longo prazo. E também, caso você nunca tenha comentado nada, enfim, deixa o seu oi aí e fala assim: Rafa, eu tô aqui te assistindo. Às vezes não comento, mas tô aqui. Enfim, vai ser importante para mim saber quem tá me assistindo do lado daí, tá bom? Muito obrigado. Esse vídeo aqui, você já percebeu que é um vídeo longo, você pode considerar ele um podcast, então pode me deixar minimizado aí, vai trabalhando, vai fazendo suas coisas, vai lavando a sua louça aí, vai almoçando, e eu vou respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram por lá, tá bom? Vamos que vamos? Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é uma pergunta do Gilson, que ele falou assim: Rafa, você tem TDAH? Eu não sei se parece que eu tenho TDAH, mas, mano, a minha resposta eu não sei. Na verdade, se eu tiver, eu acho que é numa proporção relativamente baixa, assim. Eu vou explicar o que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma visão mais profunda das coisas, sempre gostei de saber o porquê das coisas. Pra você ter noção, quando eu era criança, quando eu ia tomar umas palmadinhas da minha mãe, ela me conta que eu sempre segurava o braço dela e falava assim: por que você tá me batendo? Só me explica o porquê, depois você pode me bater. Então eu sempre tive a necessidade de entender o porquê as coisas acontecem como acontecem, desde criança, assim. Também por ter nascido num lar de artistas, de certa maneira, isso me beneficiou muito a misturar esse lado do porquê das coisas e o porquê eu faço o que eu faço. Então, eu sempre tive uma visão diferente de mundo, assim. Inclusive, eu brinco com a Marília, que eu vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui, tá? Mas eu acredito numa sociedade secreta dos divergentes, tá ligado? Eu não sei se são os neurodivergentes, mas eu acredito que tem pessoas que eles têm um brilho diferente, saca? Eu não sei explicar. Tem alguma coisa diferente que eles conseguem reconhecer isso nas outras pessoas. Tipo assim, ó, eu sei que você é diferente também, e você sabe que eu sou. Então vamos trocar uma ideia, vamos se conectar? Às vezes não se conecta, mas sabe que é diferente, saca? Aí eu não sei se isso é um neurodivergente ou é esse divergente que eu criei na minha cabeça. É tipo uma sociedade secreta de pessoas que conseguem perceber as coisas no nível mais profundo e conseguem conversar sobre coisas mais profundas. Sempre tive essa noia na minha cabeça. E bom, me considerava uma dessas pessoas, porque às vezes eu queria tocar em assuntos que essas pessoas não me entendiam e tal. Bom, tendo dito isso, depois de muita terapia, a minha psicóloga atual, eu sempre olhei para psicologia com um olhar muito... Eu não quero ir para psicóloga só quando eu estiver ferrado, saca? Eu olho para terapia como algo... Como que fala? Preventivo também, saca? Eu acredito que conversar com uma terapeuta me ajuda a não tomar decisões ruins, ou pelo menos diminuir as chances de eu tomar más decisões, assim. E com a minha psicóloga agora, ela é extremamente, enfim, foda, assim, tem mais de 30 anos de experiência dando aulas em universidades e tal. Eu tava conversando com ela presencialmente em Londrina antes de vir pra cá, e relatando algumas coisas que eu sempre vivi e tal, e ela abriu um diagnóstico ali de hiperdotação, altas habilidades de hiperdotação, que é uma parada que
não é necessariamente aquilo que as pessoas acham, de tipo, a pessoa é super inteligente, nossa, era do cálculo, não sei o quê. Na verdade, mano, eu tô até num processo meio que de negação, assim, disso, eu não sei. Tipo, eu sei que mas é meio esquisito, assim, ser tabelado, assim, né? E as pessoas geralmente com altas habilidades de hiperdotação tem uma faísca ou pode ter uma faísca de TDAH, saca? Eu sinto dificuldade de fazer algumas coisas, mas quando eu quero fazer uma coisa, eu faço muito, assim, saca? Eu mergulho, assim, como os vídeos agora do YouTube, que eu tô muito imerso, assim, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, o tempo todo eu tô pensando sobre isso, então eu não sei se eu tenho TDAH valendo, assim, como algumas pessoas têm super forte que não conseguem fazer nada, mas eu tenho uma dificuldade de concentração. E esse meu outro lado, como altas habilidades, tem mais a ver com a intensidade emocional das coisas, ter uma facilidade de leitura das entrelinhas, pensar muito. Então eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade. Isso acaba virando até um sofrimento, assim, pra mim, pra você ter noção. Às vezes eu penso tanto que eu começo a duvidar das minhas decisões, assim, porque eu fico pensando, mano, eu só tô tomando essa decisão porque eu pensei nisso aqui, porque a minha intenção é isso aqui, porque, saca? Isso me faz mal, assim, saca? Eu tô num processo ainda de aceitação dessa parada. Inclusive, eu tava numa livraria esses dias e eu achei esse livro aqui, ó, em espanhol, como funciona um adulto superdotado. Essa parada da superdotação é um mito também, tá ligado? Não tem a ver com o cara é super inteligente. Às vezes tem, né? Que tem estágios de superdotação, mas pra mim, não. Tipo, no primeiro momento é legal porque você se identifica, mas depois é meio esquisito, assim. Talvez em outro vídeo eu possa trazer um pouco mais desse tema. Mas eu acho que também tem a ver com esse medo das pessoas julgarem, entenderem, ele tá falando que tem superdotação, ele tá falando que ele é inteligente, daí eu meio que entro numa negação disso e falo, não, mano, não é isso aí não. Você tem noção, até pra fechar essa pergunta, esse negócio da superdotação, ela é ruim porque você acaba perdendo um pouco da sensibilidade sobre diligência, saca? Olha que louco. Olha isso aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Eu tatuei diligência na minha mão uns 3 meses antes de eu saber que existia a possibilidade de eu ter essa categorização aí como altas habilidades. Porque eu li Provérbios, que eu tenho um hábito todos os dias de ler Provérbios. Meu pai me ensinou que Provérbios tem 31 capítulos e, é um livro genial, da Bíblia, obviamente. E tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 4, alguma coisa assim, que tem uma fala sobre diligência e tal. E eu sinto muita falta de diligência. Diligência é tipo a sua capacidade de cuidar das coisas que você tá fazendo no momento, assim, saca? Eu sou um pouco... Eu gosto, mas eu falho muito nesse ponto, saca? E isso é uma das características de uma pessoa que tem superdotação, enfim. É um assunto meio ruim ainda pra mim. Eu tô meio processando essa parada. Então, TDAH tá meio que junto no combo ali. Eu até perguntei pra minha psicóloga, eu falei assim, você acha que eu tenho TDAH? É uma conversa bem aberta, assim. Você acha que eu tenho TDAH? Eu acho que eu vou fazer um teste. Ela falou assim, eu acho melhor você não fazer esse teste, não. Fica do jeito que você tá, aceita, e depois, mais pra frente, você vai. Porque ela falou que eu vou ficar pensando demais no resultado do teste e vou entrar numa outra noia, então é melhor ficar nessa ignorância aí. E então a minha resposta para você é: não sei, mas eu tenho outros problemas. A Thales Nunes perguntou aqui: seu monitor trouxe do Brasil? É bom para Mac e para PS5? Preciso de um. Muito bom. No Brasil, eu tinha vários monitores. Eu vou tentar até deixar uma imagem aqui. Cara, eu sempre fui maluco por monitor, sempre gostei de espaço para trabalhar. E no Brasil, eu sempre usei a tela do Mac aberta, porque eu usava o teclado ali, o trackpad, eu sempre gostei. E sempre usei uma TV de 50 polegadas. Eu sempre gostei, mas a qualidade não vem tão bem. Realmente não vinha com uma fidelidade enorme, mas a utilidade de conseguir deixar abas abertas, ao invés de ficar minimizando e abrindo todo momento, para mim, valia muito a pena. Então, eu tô muito acostumado com monitores grandes. Obviamente, eu não trouxe aqui para a Europa nada, só trouxe meu notebook e o meu tablet, que daí durante um período, esse é um negócio bem legal do Mac, inclusive, durante o período você pode usar, eu usei esse tablet aqui, que é um iPad Pro, aí sei lá qual é ele, enfim. Eu usei ele como segunda tela, porque eu ainda não tinha uma casa fixa. E daí, assim que eu cheguei aqui não, quando eu mudei para esse apartamento aqui, o Lucas PKTA, do Casal Rec, me ofereceu esse monitor que eu tô aqui atualmente. Eu vou deixar o nome dele aqui na lateral. Mas o Lucas estava desapegando desse monitor e ele me ofereceu, junto com várias outras coisinhas que eu comprei dele, enfim.
Então, eu comprei já aqui num preço absurdamente baixo, assim. Eu paguei muito barato porque o Lucas já tinha usado e me fez um valor especial por eu ser amigo dele também, tá? Então, eu não trouxe. É um computador bom, é um monitor bom para Mac? Eu vou ser bem honesto, eu acho que não. Eu acho que é bom pela estética, pela produtividade dele ser muito grande, tá? Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu acho que caso você queira extrair a máxima performance desse monitor, talvez o Mac não seja o melhor caminho para ele. Por quê? Porque esse monitor ele tem 244 Hz, então é um monitor para jogo também. Ele é muito bom para jogar. Só que o Mac ele passa no HDMI 60 Hz, que já é até ok, mas é o que um monitor tradicional já passa, então é uma frequência mais baixa. E caso você use um DisplayPort, que é um cabo especial lá, que entra... Tem uma outra entrada dele aqui que entra no USB-C, você consegue passar 144 Hz. Ou seja, metade... 122 Hz, na verdade, né? 122 Hz ou 144? Agora me pegou. Enfim, vocês estão ligados. Ou seja, metade daquilo que o monitor realmente consegue entregar. Ah, você precisa de 200 e tantos Hz? Não, sacou? Então, assim, pra mim... eu não sei se eu iria na loja hoje comprar esse monitor. Eu comprei porque foi uma oportunidade, tá ligado? No caso, esse aqui é QLED também. Tem a versão dele OLED. OLED é mais interessante do que essa aqui. A profundidade dos pretos e tal. Tem toda uma tecnologia. Eu não recomendaria caso você queira usar como Mac. Eu prefiro a ideia de comprar uma televisão, sacou? 50 polegadas. Você pega uma televisão top pelo valor desse monitor aqui. Eu acho que é melhor, tá bom? Eu gostei da experiência dele ser ultra-wide, é uma integração absurda, mas não acho que é o melhor custo-benefício para Mac. Agora, para PS5, talvez seja uma boa experiência. Eu ainda gosto da ideia de ser uma TV, tá ligado? Mas aqui é uma experiência imersiva do caramba. Inclusive, eu já abri vídeos aqui do YouTube em Full HD e tal, que tá nessa resolução 5000 e tanto, mano, dá uma imersão absurda aqui que você consegue ver tudo. Então é uma experiência absurda de imersão no jogo, ok? Eu não sei se no PS5 vai funcionar tão bem, mas eu acredito que talvez possa ser interessante. Só das gameplays que eu assisti, é bem bom. Lucas Amado perguntou aqui, pensa em morar em Valência pra sempre? Cara, eu não sei se pra sempre, tá? Porque, enfim, muita coisa pode acontecer daqui pra frente. Mas eu e a Marília, a gente tava conversando sobre isso e a gente tem uma visão de longo prazo aqui em Valência, assim, mano. Valência é uma cidade muito foda, galera. Vocês não têm noção. Porque ela tem o melhor de dois mundos, assim. Obviamente, a gente tá muito bem localizado aqui nesse lugar. É perto praticamente de tudo. Eu consigo passagens baratas para qualquer lugar do planeta. Claro, né? Qualquer lugar, né? Mais Europa aqui e os países mais próximos, mas é onde a gente tem mais interesse nesse momento da vida. Mais qualidade de vida, segurança, etc. Ela tá numa região... A gente tá numa região que, cara, Valência pega 350 dias de sol e isso é um fator muito importante para a Europa. Então a gente está num lugar extremamente ensolarado. A gente, em Valência, tem um lugar... Tem a parte da cidade velha, que é uma parada mais medieval, que é muito interessante. A gente gosta pra caramba, restaurantes em ruínas pequenas e tal. Toda uma vibe de cidade pequena. Mas também tem um lado um pouco mais futurístico, que é lá pra parte do Museu das Artes e da Tecnologia e tal. A gente tem praia também ao mesmo tempo. Se a gente pegar um carro, dirigir 1h30, a gente tem neve. Então, cara... Valência, assim, é uma cidade extremamente bem localizada e uma qualidade de vida extremamente alta. Então, assim, a gente se vê aqui, sim. A gente tem plano de engravidar no ano que vem. Então, cara, eu vejo meu filho e minha filha vivendo aqui, mano. Realmente, a gente tem uma visão de longo prazo. A gente não sabe se pra sempre, mas, porra, velho, a gente... Sei lá, mano, a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente, mas a ideia é essa. O João Paulo Marques perguntou assim, Rafa, conta mais sobre o seu período missionário e o desenrolar da sua jornada. Cara, sobre o lance desse meu período missionário, foi que, como eu tinha falado pra vocês, eu falei pra vocês no vídeo ame seu trabalho e ame uma pessoa.
Que a gente, inclusive, se você não viu esse vídeo, velho, você precisa assistir, velho. Eu gostei muito de produzir esse material. Eu acho que eu falei de uma forma bem profunda ali sobre minha visão de mundo. Eu acho que vale muito a pena você assistir depois que acabar esse aqui, caso você não tenha assistido ainda, beleza? Deixa seu comentário lá também pra entender o que você achou. Cara, sobre esse período missionário, eu venho de família de missionários, né? A minha avó, mano, ela era missionária e a minha avó era uma missionária braba, assim, braba de Londrina. Quem é de Londrina aí? Depois pergunta pro seu avô, pro seu tio aí, se eles forem evangélicos e tal, quem era a irmã Julieta. Irmã Julieta Marcelino. A minha avó, mano, ela era braba, mano. Ela tinha uma conexão com Deus, assim, num nível assustador, assim, mano. A minha avó, ela ia pros Estados Unidos pregar lá, enfim. Eu já vi muita experiência espiritual da minha avó. E ela realmente tinha uma unção, assim mesmo, uma parada muito diferente. E o meu pai sempre foi o pupilo da minha avó, tá ligado? Então minha avó tocava violão, meu pai aprendeu a tocar violão e acompanhava minha avó nas igrejas e tal. E eu sempre tive muita... Eu vi meu pai entregando cesta básica a vida toda junto com a minha mãe. Ele sempre, enfim, fazendo isso por outras famílias e tal. E em 2013, na verdade, eu tomei a decisão, no finalzinho de 2013, eu tomei a decisão de fazer missões. Falei, cara, eu quero ir pra Jocum. Eu fui pra Jocum a primeira vez num negócio de King's Kids. Jocum, pra quem não sabe, é tipo uma organização que ela não é de uma igreja, ela é tipo a união de várias igrejas e tem pelo mundo inteiro. Inclusive, você pode pesquisar Jocum, sua cidade aí, se você for de uma cidade grande, provavelmente tem uma Jocum aí. E eu fui pra Jocum de Ponta Grossa. E lá eu fiquei em 2014. Foram 5 meses, fiquei 2 meses em Ponta Grossa, 2 ou 3 meses em Ponta Grossa, tendo treinamentos, tá ligado? De como evangelizar, como ter, enfim, mais intimidade com Deus e tal, toda uma dinâmica e tal. Isso foi super interessante pra minha vida, foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E daí eu fui fazer a parte prática, que eu fui pro Amazonas, saca? Então eu fui lá pro Rio Madeira, o Rio Madeira subiu 20 metros e inundou a casa de vários ribeirinhos e tal, e a gente foi pra lá pra ajudar a limpar a casa desses ribeirinhos, tirar a terra de dentro, enfim, e realmente evangelizar, né? Trocar ideia com a galera, enfim, entender aquilo que eles mais precisavam, ajudar de maneira com esse fator espiritual, mas também com um fator manual, né? Então foi um divisor de águas na minha vida. Cara, eu acho que caso você seja cristão, eu acho que é super interessante você ter essa experiência. Foram dias incríveis, eu fiquei tipo papo de 20 dias pra dentro do coisa. Mano, eu vou até tentar mostrar aqui pra você. Se você tá me ouvindo só, olha isso aqui. Olha pra onde eu fui, ó. Então, ó, eu tô mostrando a minha tela aqui, caso você só esteja me ouvindo, tá? Eu tô aqui em Valência, nesse momento, que é nessa pontinha aqui, onde eu falei que tem mar e tal. Então, eu tô, tipo, a 4 horas de Barcelona e tô mais ou menos umas 4 horas de Madrid. Então, tem metrôs que vão direto aqui pros 2 pontos, tá? Tô na frente de Ibiza aqui, inclusive. Aqui é o mar Mediterrâneo, tô pra frente aqui da Argélia, de Marrocos, Tunísia e tal. Lá pra frente tem Itália, né, Sardenha. E aonde eu fui foi aqui, ó. Eu nasci em Londrina, ok? Nasci aqui em Londrina, no Paraná. Fiz a minha Jocum, que foi essa parada aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade pertinho de Curitiba, aqui do lado de Curitiba. E o meu prático foi no Amazonas. E o Amazonas foi aqui, meu amigo, ó. A gente entrou por aqui, por Porto Velho, a gente desceu aqui em Porto Velho, e esse rio aqui, ó, que é o Rio Madeira, ele subiu 20 metros. Então, inclusive aqui, aqui tem a Jocum Porto Velho, ó. A gente veio para essa Jocum inicial, e daí aqui tem algumas casas de alguns missionários gringos que vieram pro Brasil há muito tempo atrás, tá ligado? A gente ficou em uma dessas casas aqui, inclusive, a gente ficou bem nessa casa aqui, eu fiquei exatamente nessa casa. Então, esse rio aqui subiu, a gente veio inicialmente, ficou alguns dias aqui nessa comunidade ribeirinha aqui, tudo isso aqui inundou, galera, tudo isso aqui subiu metros e metros e metros, e daí, depois disso, mano, a gente foi pro Amazonas mesmo, a gente entrou no Amazonas, seguiu o Rio Madeira aqui, a gente pegou um ônibus e desceu aqui em Humaitá, e daqui de Humaitá, olha a ordem de Humaitá aqui pra você ter noção como que é, ó. Olha que louco. Mano, é um outro universo aí, não sei se tem alguém aqui do Amazonas assistindo, mas ó, olha isso aqui, mano, isso aqui parece tipo um mar, é gigantesco. A gente pegou um barco aqui, e a gente foi subindo esse rio aqui, 10 horas de barco. Ó, daqui, pega aqui, ó, daqui de Humaitá até onde eu fui, que é aqui no Lago Santo Antônio, ok? A gente foi bem para essa comunidade aqui, foi papo de 10 horas de barco, ok?
10 horas de barco. Então eu fui para esse lugar aqui, dentro do Amazonas, aqui nessa ponta, né? Se você seguir, você vai dar lá em Manaus, se não me engano, vai dar pertinho de Manaus. Mas a gente ficou aqui, literalmente, nessa comunidade aqui do Lago Santo Antônio. A gente entrou dentro desse canal aqui do rio. E daí, uma dessas casas aqui, deixa eu ver se eu acho a casa exatamente que a gente ficou, peraí. Ó, a gente ficou exatamente nessa comunidade aqui, ó. Uma dessas casas. Eu vou tentar pegar algumas fotos e colocar aqui no vídeo para vocês verem, mas foi aqui em 2014, foi bem na época da Copa. Inclusive tem um fato bem interessante, a gente assistiu o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha aqui nesse lugar, e os ribeirinhos ficaram putos da vida. O jogo acabou e eles desligaram o gerador da comunidade, porque tudo lá é em gerador, só tem 2 ou 3 horas, não, 4 horas por dia de gerador ligado, não, menos, acho que são 2 horas no dia só de energia. Eles desligaram o gerador porque foi no meio da tarde o jogo, né? E, mano, os caras pegaram as motosserras e foram pro meio do mato. E tá ligado? Isso aqui, ó, eles foram desmatar esses coisas aqui, ó. Era o trabalho deles já, normal, né? Eles foram desmatar uns cantos aqui, assim, ó. Tipo, é absurdo. Inclusive, eu fui nesse lugar aqui, ó. Aqui é uma plantação de macaxeira. Tá ligado? Então é uma das coisas que eles se alimentam lá, né? Eles vendem farinha de macaxeira e tal. Inclusive, esse negócio aqui é tipo uma mini fábrica desse tipo de material. Eu fiquei aqui durante 40 dias. Ah, mano, fiquei muitos dias aqui, tá? Enfim, então foi essa minha experiência como missionário aí. Claro que missões não é só ir pra lá, né? Enfim, eu já fiz outras questões como missionário. Mas confesso que depois de ter essa experiência na Jocum, eu comecei a me dedicar eu voltei pra Londrina e comecei a me dedicar mais ao universo do empreendedorismo em si, sacou? Eu comecei o Pão de Mel do Rafa, que é uma outra história que depois eu posso contar pra vocês. Mas com certeza isso aqui foi um divisor de águas na minha vida. Essa experiência realmente me marcou muito. Véio. O Hugo perguntou assim, o que tá sendo mais desafiador nessa jornada? Provavelmente ele tá falando na jornada de produzir os vídeos aqui pro YouTube, né? Cara, eu vou te falar que... eu até falei isso no primeiro vídeo lá. Eu acho que é mais fácil fazer uma coisa todo dia do que fazer 2, 3 vezes por semana, sacou? Porque acaba que entra na sua rotina, a parada vai acontecendo, você meio que acostuma. Mas eu acho que aquilo que tá sendo mais desafiador pra mim no momento é lidar com o ego, assim, mano. Porque a dinâmica do YouTube é muito diferente, né? Você não tem aquela recompensa de dopamina instantânea que eu tô acostumado há 7 anos produzindo no Instagram. Então, tipo, no Instagram, quando você produz um bom vídeo, você sabe que aquele vídeo vai dar bom, assim, saca? Ou pelo menos eu tenho a impressão que vai dar bom. E quando você posta, em menos de, 4 ou 5 horas, você já tem aquela devolução de tipo, as pessoas comentando, o conteúdo entregando mais e você feliz porque você investiu o seu tempo do jeito certo e de certa maneira aquilo abriu uma porta de trabalho, uma pessoa te mandou um direct, você fechou um trabalho, você recebeu aquele dinheiro. Então no Instagram as coisas acontecem mais rápido e no YouTube não, mano, eu não faço ideia de quantos views esse vídeo pode ter, tá ligado? Ele pode ter 200 views ou ele pode ter 2.000 views ou ele pode ter 20 mil views, só que eu não posso colocar essa expectativa. Então, eu acho que o desafio atual pra mim tá sendo não ficar olhando pra isso. Tipo, a minha função, o Franzen, mano, é o meu mentor. Assim, o Franzen, ele soltou uma série de vídeos no canal dele. Inclusive, eu vou mostrar o canal do Franzen aqui. Esse cara aqui é um dos caras mais generosos que eu já vi nesses últimos tempos, mano. Eu consumi o conteúdo dele faz muito pouco tempo, eu conheci o conteúdo dele faz muito pouco tempo, a gente começou a trocar uma ideia, inclusive. E ele soltou uma série aqui, mano, que me inspirou muito, assim. Me inspirou demais, assim, que foi uma série... Ele tá produzindo conteúdo todos os dias no ano de 2026, tá? Ele quer produzir 500 vídeos. Só pra você ter noção qual é o jogo que esse cara joga. E ele produziu esse lance aqui, ó, das 27 leis do vlog diário. Isso aqui é um curso, mano. É literalmente um curso incrível. E meio que uma coisa que eu aprendi com ele é... Cara, você vai postar e aquilo ali é o resultado. Você postou, você já tem que começar a pensar no próximo. Já é o próximo negócio. Eu não tenho tempo de ficar pensando na quantidade de views. Na verdade, eu tenho tempo de pensar. Mas eu tenho que fazer o exercício de... Já foi. Tá ligado? Eu não tenho mais como mudar. O view que der vai ser. Claro que eu tenho mais dificuldade de fazer isso porque eu sou um cara muito analítico, assim. Mas esse cara me ensinou a voltar a ter mais... dar mais liberdade, assim, pra arte, assim, acontecer, tá ligado? Dar espaço pra arte acontecer e ser surpreendido por ela, de certa maneira. Então, eu recomendo muito. Provavelmente você já conhece o Franzen. É um cara que tem uma consistência
de vídeo absurda. E o que mais me chamou a atenção, eu tava falando até pro Preto ontem isso, o que mais me chama a atenção no Franzen é que, mano, ele tem uma média de views muito boa, assim, muito consistente, mas ele não é um cara estourado no YouTube. Ele vai alcançar isso, eu tenho certeza absoluta. Só que, independentemente do resultado, pelo tempo que ele gasta pra produzir esse negócio, pela intensidade que ele faz, pelo volume de produção que ele faz, pela qualidade das entregas, você sabe que o canal do Franzen tinha que ser maior. Porque a gente vê muito canal, muito merda, mas tá vendo? Essas comparações é uma merda, porque o que é ser maior, tá ligado? De certa maneira. Mas eu tô falando a nível de números. Isso aqui não é o suficiente pra fazer esse cara parar, ele não tá crescendo exponencialmente, ele tem uma visão de longo prazo. Isso tem me inspirado muito, assim. Então, talvez, respondendo até a sua dúvida aqui, o maior desafio que eu tenho, velho, é continuar produzindo independente dos números, assim. É um exercício que eu tô tendo pra realmente me manter consistente nesse negócio, beleza? O Guzebert pergunta assim, como é trabalhar com o digital na Europa? As diferenças com o BR e quais são as principais objeções daí? Então, mano, esse é um ponto. Eu não trabalho pro marketing digital da Europa. O meu trabalho é 100% pro Brasil. O meu visto aqui é de nômade digital e o meu faturamento precisa vir do Brasil. Eu posso até 20% do meu faturamento vir aqui da Europa, de movimentações aqui dentro, mas eu não tenho pretensões de trabalhar com marketing digital pro mercado europeu. Claro que eu acabo atendendo pessoas que vivem aqui, que são daqui, né, brasileiros e europeus também, mas isso nunca foi uma prioridade para mim, ou pelo menos não é uma prioridade para mim no momento. O que eu percebo sobre marketing digital na Europa, mano, é que o pessoal aqui, eles são muito bons esteticamente. Ok? Eles são muito bons. Eles têm um refino muito interessante, a galera que está no digital. Só que 80% do mercado também, eles são muito para trás, assim. Realmente o marketing no Brasil é um marketing muito mais evoluído, assim. A gente coloca muito mais complexidade nas coisas. Dá pra perceber que a gente é muito melhor nesse aspecto. Só que daí você precisa olhar para uma série de fatores que influenciam. Por que a gente é melhor, né? A gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, que é uma visão muito mais capitalista do negócio, vender sempre, vender muito, etc. A visão do europeu já não é tão capitalista assim. O europeu é um povo um pouco mais de boa, que não vê tanta necessidade assim de um crescimento exponencial. Claro que eu estou generalizando, existem europeus e europeus, mas a cultura em geral é uma cultura mais estacionada, né? Você pode olhar até para a geopolítica, você percebe que a Europa como um todo já está lenta já faz muitos anos, né? Então, é uma percepção de marketing diferente. Eu acho que também pelo fator história, né? O poder da moeda que eles têm, o poder de compra das pessoas e tudo isso, não existe uma necessidade tão grande de convencimento. Inclusive, esse é um ponto pra gente pensar, cara, por que a gente é tão bom em marketing? Em alguns aspectos, a gente é melhor até que os Estados Unidos, mano. Em algumas coisas visuais, em coisas mais profundas, etc. Mas você tem que pensar que a gente é bom em marketing porque a gente precisa ser bom em marketing. Tá ligado? Porque no Brasil a gente tem uma moeda desvalorizada e a gente precisa convencer as pessoas a comprarem. Sacou? Então, o esforço de fazer as pessoas comprarem, naturalmente, aumenta a nossa capacidade de fazer marketing, porque é uma questão de sobrevivência. Se a gente não fizer marketing, a gente não vende. E se a gente não vender, a gente não cresce. Então, a gente tem muitas aulas para dar aqui para os europeus, mas não subestime o marketing europeu, mano. Tem muita gente fazendo muita coisa boa aqui. Inclusive, como eu tô na Espanha, eu tenho consumido muito conteúdo espanhol, né? Eu tenho algumas referências de creators espanhóis também. Então, os caras mandam muito bem, mano. E eu vou te falar um bagulho, velho. Vou te falar um negócio. O mercado espanhol não é só a Espanha, mano. Você tem que lembrar que na América do Sul e América Central, tem gente pra caramba, velho. Tem muita gente, principalmente no México ali, tem muita gente. Então, assim, existe o nosso mercado. Eu tive essa percepção, mano. Isso é muito engraçado. A gente é muito pequeno, mano, perto desses caras. Tá ligado? O espanhol, se eu não me engano, é a segunda língua mais falada nativamente do mundo. Só perde pro mandarim. Porque tem gente pra caramba falando mandarim, sacou? Então, claro que tem mais pessoas falando inglês como segunda língua, tá ligado? Mas tem muita gente, eu acho que, se eu não me engano, são 700 milhões de pessoas que falam espanhol. Sacou? Então não é possível que dentro dos, sei lá, 300 milhões de pessoas, 400 milhões de pessoas que falam português, esses caras não consigam produzir melhor que a gente. Eu acho que eu até refletindo mais sobre essa minha visão assim do marketing europeu e espanhol e tal, hispanohablante, eu acho que tem mais a ver, a nossa visão pessimista dos caras tem mais a ver com a nossa ignorância
sobre os fatos do que necessariamente com a verdade, tá? Eu ainda acho que nós somos melhores do que eles, ok? Mas a gente... Provavelmente eu sei pouco. Eu tô pouco inserido dentro desse contexto, em especial dos hispanohablantes. Ok? Talvez em outros países, realmente a gente percebe um mercado bem mais cru, assim. Eu percebi muito isso em Portugal. Claro que Portugal tem muita influência do Brasil também, então eles são bem desenvolvidos, mas em geral, assim, a gente está na frente. E vamos tentar ter uma visão um pouco mais aberta, assim, de entender que o mercado em geral de negócios locais e prestadores de serviço, em todo o país tem gente muito ruim, inclusive no Brasil. Se você for para uma cidade do interior ou uma cidade um pouco menor, você vai ver pessoas que são extremamente ruins no marketing também. E daí a gente tem essa tendência de vir pra cá e falar assim, mas o europeu é uma merda, porque olha só isso. Mano, mas se a gente for ver no Brasil também, tem muita gente que não faz, tá? É porque a gente tem muita gente no Brasil, a gente tem 220 milhões de pessoas, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado mais ultimamente, assim, mas o resumo de tudo, a gente ainda tá na frente nesse sentido de marketing, mas eu acho que a gente também é um pouco ignorante, assim. Eu acho que a gente tá menos na frente do que a gente imagina. E quando eu falo a gente, eu tô me incluindo nisso. O Idervan Jr. perguntou: qual o melhor caminho para começar no mundo digital? Mano, com certeza, na verdade, assim, depende muito do teu objetivo. Se o seu objetivo for fazer dinheiro no curto prazo, não ter esse trabalho de construir uma audiência muito a longo prazo, sei lá, monetizar bem depois de 1 ano, 6 meses, 8 meses, que seja, com certeza você tem que escolher o Instagram, tá? No Instagram tá o dinheiro de curto prazo, tá? Claro que também está o dinheiro de longo prazo, mas é mais fácil vender pelo Instagram hoje em dia. Agora, modelo de negócio em geral, cara, eu acho que produção de conteúdo é a matéria-prima, ok? É muito importante você produzir conteúdo e eu acho que a rotina de produção de conteúdo ela é mais importante do que necessariamente a qualidade no começo, tá? Então é importante você separar pelo menos 1 hora do seu dia, 1h30 do seu dia, a depender dos seus objetivos, claro, para produzir conteúdo ou para pensar em como se comunicar nas redes sociais. Uma outra coisa é a linguagem, né, mano? Hoje você percebe que muitas pessoas, a depender daquilo que você vende, é melhor você ter um posicionamento feito 100% com o celular do que necessariamente comprar uma câmera cinematográfica e começar a produzir esses outros materiais, ok? Então, a depender do teu negócio, do teu posicionamento, é melhor começar tudo com o celular mesmo, tá? Em 90% dos casos, na verdade, é melhor começar direto com o celular. Agora, qual o primeiro produto a vender? Eu preciso fazer um jabá aqui porque é aquilo que eu acredito. Mano, workshop. Workshop, mesmo que você não compre, mano, só me ouve. Workshop é uma das melhores opções para você vender hoje. Por quê? Cara, porque o workshop é fácil de se organizar, o custo é baixo, o seu aprendizado com o negócio é muito alto. Em tempos de inteligência artificial, um workshop todo transcrito é ouro. Saca? A partir do workshop você pode tirar conteúdos, você pode tirar melhorias para o próximo workshop, etc. A lógica é muito simples. 10 a 30 pessoas, você cobra tipo R$97, R$197 ou R$297, ok? Por pessoa, para participar de um workshop de 1 dia ou 2 dias. Você vai entregar um conteúdo extremamente de valor lá dentro, que inclusive vale muito mais do que o valor que a pessoa pagou. E no final desse negócio você vai oferecer um produto mais complexo, um produto mais caro, que é um produto que vai colocar dinheiro no teu bolso, entendeu? Então, tipo, se você fizer esse caminho de colocar, sei lá, 30 pessoas numa sala e ter uma conversão de 10%, você vai vender para 3. Só que essas 3 pessoas você pode cobrar um produto mais caro de R$1.500, de R$2.000 por mês, de R$5.000 de uma vez. Enfim, daí você vai olhar pro teu ticket médio, tá? Eu te recomendo cobrar entre 10 e 15 vezes o valor do ingresso que você cobrou. Funciona super bem esse número. E daí você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em tráfego no teu perfil ou vai investir mais no seu lifestyle, vai investir para montar o próximo workshop. Entendeu? Então tem toda uma lógica ali que eu ensino dentro do Lotus Workshop. É um treinamento que eu acabei de lançar. É um treinamento muito barato, com 1 ou 2 vagas para o seu workshop. Você já paga o negócio. É onde eu te ensino a como lotar o workshop através de um funil orgânico, usando stories e o seu próprio WhatsApp. Como entregar isso, qual é a sequência bonitinha, como você vai entregar isso, e também como pegar esses depoimentos, como vender esse produto mais caro e como pegar os depoimentos no final de tudo isso. Eu acredito que
Enfim, só de fazer isso, você vai começar muito bem no digital. Foi assim que eu comecei e assim que eu fui fazendo dinheiro para ir reinvestindo no negócio. Enfim, é isso. O Danilo Nunes perguntou assim: como começar a gostar de café sem açúcar? E Danilo, é o seguinte, eu tenho uma tese, tá? As pessoas, esse negócio de colocar açúcar no café é uma maneira disfarçada de falar que o café é intragável. Tá ligado? É imbebível. Não tem como beber aquele negócio. Porque geralmente café. Tem pessoas que tomam um café sem açúcar, mas eu acho que é tipo um masoquismo, assim, tá ligado? A pessoa meio que acostumou com aquele negócio, ela se importa mais com os benefícios da cafeína e tá tudo bem. O problema é que o café que geralmente a gente compra de mercado é um café que vem torrado um monte de coisa junto. Depois dá uma pesquisada mínima. O café que vai pro mercado, que é aquele café preto tradicional, ele é uma mistura dos piores grãos, os grãos que sobraram com um monte de sujeira do próprio processo de plantação, de torrefação, etc. Então, aquilo que você está bebendo, quando você quer colocar açúcar, na verdade não é só o café, é um monte de mato, um monte de galho que está junto ali e, obviamente, eles colocam uma torra super forte para disfarçar o gosto desses outros elementos, tá ligado? Aí, na hora de você beber, você tem uma bebida extremamente amarga e daí as pessoas colocam açúcar para mudar esse sabor. Então, aquilo que você está tomando, na verdade, não é café, é um sabor café, literalmente. Tipo, é um negócio que tem um pouquinho de sabor de café, mas você coloca um açúcar e muda completamente a sua experiência de tomar um café. Então, o que eu te recomendo? Mano, tenta ir no mercado e comprar, tem várias categorias, inclusive tem um canal muito bom, velho, que é esse Não Sou Barista aqui, mano. Inclusive, a gente tem vários amigos em comuns, o mano desse canal aqui. Assim que eu comecei a entrar nesse mundo aí do café e tal, comecei a consumir muito conteúdo dele. É muito bonito o conteúdo dele, velho. É um cara super... Eu percebo uma sinceridade muito grande nele, assim. É um cara artista, assim. Ele ama fazer essa parada. E também me inspiro muito nele pra produzir, assim. Eu acho o conteúdo dele muito bonito. Consumo muito conteúdo e ele tem muito conteúdo falando sobre isso. Então, talvez você possa encontrar ali com ele algumas respostas pra essa sua busca, assim. Mas, em geral, eu posso te afirmar uma parada. O café bom, de verdade, ele não tem gosto do café tradicional que a gente toma. Tá ligado? É um gosto totalmente diferente. Ele tem mais a ver com um chá, assim. Claro que depende muito do teu processo de preparação, né? De extração do café. Mas ele tem muito mais a ver com um chá, com outro gosto, com outro refino, do que necessariamente com aquilo que a gente tá acostumado a tomar aí nos pretão aí da vida. Galera, vou finalizar aqui esse perguntas e respostas. Foi bastante coisa. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário aqui abaixo. Caso você queira que eu te responda no próximo vídeo, deixe a sua pergunta aqui abaixo também, que eu te respondo no próximo caixinha de perguntas. Sei lá, tem que criar um nome pra esse quadro. Ou não também, não sei. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Ah, um ponto importante. Se inscreva nesse canal, velho. Tá saindo vídeo todos os dias, meio-dia. Eu te espero amanhã. Valeu.